alcançou outras camadas da população do nosso país naquela altura. Teve muitos colaboradores e foi particularmente grato para mim também, para além dos precursores que se entregaram totalmente na existência do estandarte, portanto, o reverendo Gaspar de Almeida, Sebastião Gaspar Domingos, eu não sabia que também era Domingos Martins, que devia ir a lugar. Mas aos 11 anos, meu pai decidiu batizar-me como padrinho, arranjou-me o Sr. Antônio Vitor de Carvalho. Então o meu nome passou a ter 5. Roberto Antônio Vitor, Francisco também. Referir mais, tem também mais alguns pormenores. O jornal O Estandarte teve muitos colaboradores. Muitas pessoas escreveram para o jornal, muitos jovens, e também pela sua redação passaram muitos outros. Para além daqueles já consagrados, posso mencionar o professor Mateus Manuel da Silva, também trabalhou no Estandarte. E eu também tive um irmão, Pedro Francisco de Almeida Sobrinho, que também trabalhou, era professor na Escola da Missão e durante muito tempo trabalhou também no jornal O Estandarte. Já nas últimas fases, nos anos, creio que nos anos 50, e também Julinda Rodrigues trabalhou no jornal O Estandarte. Isto ainda mais posteriormente. Bom, portanto, passou muita gente pelo Estandarte e muitos jovens também foram escrevendo. Aliás, eu quero mencionar aqui um facto assim. O Estandarte publicava também publicidade de alguns dos seus membros que tivessem atividades, profissões liberais, etc. E assim um bocado na brincadeira, um dos filhos do meu padrinho, que era o Antônio Vitor Carvalho Júnior, creio que agora vive no Luxemburgo, saiu daqui nos anos próximos já dos anos 60. Ele jogava bem futebol e foi para Portugal jogar no Belenenses, naquela altura. Bem, esteve lá uns anos e depois de acabar a vida como profissional do futebol, ele foi para o estrangeiro, passou por alguns países, creio que agora está no Luxemburgo. Foi a última vez que eu ouvi falar dele, estava no Luxemburgo. O Antônio Vitor de Carvalho Júnior, ainda jovem, que tinha uma barbearia em casa. Então fazia publicidade da sua barbearia no jornal O Estandarte. Ele punha Antônio Vitor de Carvalho Júnior, barbeiro, Vila Alice, não sei quem, ele morava na Vila Alice. E depois, em jeito de brincadeira, punha endereço telegráfico Zé Nungimibute. Venham para que eu os corto cabelo, para que eu os barbeio. Ele punha isso no jornal do Estandarte. Não sei se há algum exemplar que tenha esse anúncio, mas eu recordo perfeitamente. Zé Nungimibute era o